Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre as boas maneiras. Filme de terror brasileiro nos cinemas, de lobisomem. E é bom. Difícil de acreditar, mas é real. As Boas Maneiras não teve uma divulgação apropriada, porque eu acho que é um filme excelente e que todo mundo deveria saber. E para todo mundo que eu pergunto sobre esse filme, as pessoas nunca ouviram falar. Isso é meio deprê, especialmente quando a gente pensa que lá fora, se você vai ler sobre, ele já ganhou mais de 20 prêmios em festivais internacionais, especialmente na França, na Espanha, o filme foi ovacionado. E aqui no Brasil as pessoas mal sabem da sua existência, isso é muito triste. Esse filme é do mesmo diretor que fez aquele Quando Eu Era Vivo, filme de 2014, se não me engano, que eu achei válido, mas teve esses seus problemas do tipo, não se assumiu de fato um filme de terror. E também ser protagonizado pela Sandy foi meio difícil. Acho que para qualquer pessoa lidar com isso, Antônio Fagundes e Sandy. O Marco Dutra e a Juliana Rojas, eles se juntam para fazer esse As Boas Maneiras, eles escrevem e dirigem esse filme novo, que é basicamente uma fábula, um conto de fada, mas bem de terror e bem moderno. Ele se passa nos dias de hoje, em 2010, protagonizado por uma atriz portuguesa, Isabel Zoá. Eu nunca tinha visto ela atuando em outras produções, mas ela faz um papel fantástico nesse filme. E também tem a Marjorie este ano. Basicamente o filme é com as duas ali. Essa Isabel Zoá, a personagem dela chama Clara, e ela tá procurando emprego, e a personagem da Marjorie este ano se chama Ana, e ela é uma grávida que quer contratar uma babá. Ela é uma grávida mãe solteira, e aí ela, o começo do filme é numa entrevista de babá, que aí elas se conhecem e ela resolve contratar a Clara. E aí tem essa rotina das duas, elas se conhecendo melhor, a gente conhecendo mais das personagens, e aí o fator sobrenatural que vai se inserindo aos poucos no filme. É um filme de mais de 2 horas, ele tem 2 horas e 15, se eu não me engano, e ele dá para ser dividido em 2 grandes metades, assim. Antes e depois do parto da personagem da Ana. O filme muda radicalmente depois disso. E eu digo que é um filme de lobisomem porque eu prefiro que as pessoas já saibam de antemão o que esperar do filme, para que não seja aquele fator de vou assistir uma comédia, acabo tendo um terror, e a decepção vem inerente a isso. O que esse filme faz de bom é que a gente conhece muito dessas personagens de uma forma muito natural. A relação das duas, ela se desenvolve de uma forma absolutamente natural. Assim. E as estranhezas que vão acontecendo no decorrer do filme, elas também não parecem nada forçadas. A personagem da Ana, né, a gente conhece que ela é uma personagem rica, um baita apartamento, e a personagem da Clara, uma personagem mais humilde, que mora na periferia. E por que ela mora sozinha lá? Quem é o pai dessa criança? O que aconteceu com a família dela? Por que ela foi para lá? Por que ela foi para a cidade? Ela é do interior, acho que ela é de Goiás, se não me engano. Ela é de um outro estado, do interior de um outro estado. Então a gente tem essas respostas. O filme responde tudo o que você quer saber sobre as personagens. E a personagem da Clara, que para mim é a coisa mais sensacional desse filme, ela aparece como uma mulher fechada, introspectiva, de poucas palavras, e ela vai se abrindo, assim, a gente vai conhecendo mais dela com o passar do tempo. E aí rola uma relação mais íntima, próxima dessas duas personagens. E as estranhezas que afastariam qualquer pessoa parecem que traz as duas mais próximas. A Clara, ela tem um interesse nesse sonambulismo da Ana, que ela acorda à noite querendo comer carne, e aí tem até uma cena extremamente bem feita, extremamente sensual entre as duas, que rola ali um envolvimento delas, e aí essa esquisitice da personagem da Ana chama a atenção da Clara, e isso faz com que elas se tornem próximas, basicamente é isso. E aí, como você pode pensar, a gente descobre quem é esse pai, eu não vou contar mais sobre isso, mas aí o filme, ele passa 7 anos depois. É um pouco de spoiler falar isso, afinal é 1 hora depois de filme, mas é para deixar claro como o filme se desenvolve a partir daí. E aí, lendo sobre entrevistas que os diretores deram, isso ser inspirado nas animações da Disney lá de trás, mostra muito de como a coisa é desenvolvida e um pouco do tom de cor do filme. E como isso muda dessa 1 hora para frente e da 1 hora para trás. Da relação das duas e depois do que acontece com elas, e do menino crescido 7 anos depois. Esse menino, eu nunca tinha visto o mito do lobisomem ser usado dessa forma. É uma pena que esse filme está recebendo pouca divulgação, que as pessoas não sabem da existência dele, e eu faço questão de falar aqui porque há muito tempo eu não ficava tão impactado com um filme nacional desse jeito, e ainda mais um filme de gênero. Os filmes brasileiros, eles são pontuais, os que chamam muita atenção, os que fazem muito sucesso,
Eu acho que O Som ao Redor foi o último filme que eu amei de paixão que eu vi no cinema. E agora Essas Boas Maneiras, eu fiquei extremamente emocionado, tocado com a sensibilidade dos diretores, dos roteiristas, em fazer uma história de uma criatura tão icônica para o cinema de terror e para a literatura de forma geral. Raro de se ver isso. Eu não lembro de um outro exemplo. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Então acho que é sempre digno de menção as primeiras vezes de muitas coisas. É triste que a gente veja tão pouco, que seja um evento um filme desses, um filme brasileiro de terror, um filme brasileiro de gênero, chegar aos cinemas. Ainda mais com a assinatura da Globo Filmes ali, o que me faz torcer o nariz logo de cara. Tá certo que é uma coprodução Brasil-França, onde o filme está sendo muito bem recebido, mas o Globo Filmes sempre deixa, na verdade, afasta, né? Nesse caso, diria que é o primeiro de uma espécie, assim, para o panteão de filmes da Globo Filmes. Então, assim, se você curte o cinema de terror, e se você não tem essa hipocrisia de só gostar de filme de fora, se você quer tentar um pouco o cinema nacional e está disposto a algo diferente, a algo que desbrava muita coisa dentro de um mito clássico, eu acho que esse filme é obrigatório e é muito importante você ir ao cinema assistir para mostrar que a gente não quer só ver comédia nos cinemas, que existe um interesse do público por outras produções. Eu acho que isso é extremamente válido e eu acho que quando você paga o ingresso para assistir um filme desse, você está dizendo exatamente isso. Então, sei lá, eu acho que eu me vi no papel, na função de divulgar esse filme o máximo possível, porque é uma baita produção e uma sensibilidade rara, ainda mais dentro do gênero do terror, com personagens muito bem desenvolvidas. Eu nem vou com a cara da Marjorie este ano, nunca curti as atuações dela, mas nesse filme encaixa, especialmente porque ajuda a desenvolver muito o personagem da Clara, da atriz Regina Zuay. Então, vale muito a pena. De coração, eu acho que é importante que você vá ver e me diga o que você achou, se você tiver a oportunidade de assistir, se chegar na sua cidade, porque vai saber como vai ser a distribuição desse filme, né? Ninguém nem conhece, ninguém nem fala sobre, ninguém tá sabendo da existência desse filme, que é meio deprimente, assim. Então, As Boas Maneiras, baita filme, já tá na minha lista de preferidos do ano.